Chegamos à segunda temporada do podcast Bora Bater Meta. E é claro que uma nova temporada vem com novidades. E eu tava muito ansiosa para contar isso para vocês, né? Por quê? Porque a primeira novidade é que a gente vai deixar de ser semanal e vai passar a ser quinzenal. Gente, a ideia é que a gente possa trabalhar melhor esses conteúdos para que vocês possam mergulhar e principalmente, né, para que vocês saiam daqui inspirados a bater as metas de vendas e as metas da vida. A gente vai testar esse novo formato. Se não der bom, a gente volta, mas a ideia é, a cada 15 dias, segunda-feira, 7 da manhã, a gente solta um novo podcast. E a segunda novidade era aquela que eu tava assim, sabe, tremendo pra contar, e que vocês devem estar aí acelerando o vídeo pra poder saber logo que novidade é essa. Mas, na minha vida, né, eu vou ter agora uma grande parceira que vai ser minha sócia na Conectas e que vai atuar como co-host aqui no Bora Bater Meta. E com muita honra e felicidade, eu apresento pra vocês ela que já esteve aqui e que agora faz parte do meu dia a dia, Carolina Nucci, chegue mais! Hello! Com essa fofoca de milhões começamos. Estou muito feliz de estar aqui e espero que a gente consiga falar muito de negócios, mas também de vida. Para quem não viu o meu episódio, volte para lá e procure saber desse programa que está muito divertido com a Carol. Eu e a Carol, a gente já vai se acompanhando já há alguns anos e finalmente deu match para uma parceria, que agora é a nova fofoca que a gente tem para contar. E nesse primeiro episódio, eu quero já começar também contando sobre mim. Então, se você não viu o episódio anterior, pode me chamar de Carol, isso não muda, felizmente, pra gente ter uma transição suave. Sou mãe de 4, uma mana e 3 cachorras. Carol adora eu falar que eu sou mãe de pet. Eu passei por um monte de carreira diferente no B2B, no B2C, em marketing, vendas, produtos, CS, inovação, em multinacional, startup, consultoria. E agora empreendendo junto com a Carol nesse futuro que a gente vai construir na Conectas. E aí eu trago 3 coisas que vocês podem esperar desses novos episódios da segunda temporada, comigo como co-host, a gente revezando. O primeiro deles é que, como eu tive uma carreira bem bagunçada, cheia de conexões inusitadas, eu gosto de trazer essas conexões para o papo. Então, não vou falar só de marketing, só de vendas, só de CS, só... Quando a gente fala em bater meta, a gente está falando de uma engrenagem que funciona com muitas áreas, muitos contextos diferentes, e é isso que eu quero trazer para cá. O segundo é que eu vou trazer convidados de milhões também, pessoas que estão na minha rede, com quem eu aprendi, que também vão trazer fofoca para cá. E o terceiro é que eu vou falar bem como gente, né? Então vocês não vão ter aqui grandes hacks maravilhosos e milagrosos, mas vocês vão ter descontração, vocês vão ter palavrões, porque também sou uma boca desafiadora aqui junto com a Carol. E eu gosto muito de trazer, apesar dos palavrões e apesar de a gente falar de negócios, na verdade eu gosto de falar sempre com as pessoas no centro. Sejam as pessoas que estão aqui como convidadas, sejam os nossos clientes, para quem a gente trabalha para bater meta, sejam as pessoas que trabalham com a gente. Então, espero que vocês gostem. Certamente eu já estou muito animada. E vem aí os próximos episódios. E eu trago a terceira novidade. Você quer falar? Não, vamos lá. Antes de você falar a terceira novidade, um ponto importante, só para ficar bem claro, né? Vai ter um sobrenome a mais no podcast, né? Mas a energia, a leveza, a descontração e a profundidade serão as mesmas. E a terceira novidade é uma pessoa que nos conecta, porque ela, além de tudo, é uma amiga em comum e, sem dúvida, uma das maiores especialistas em vendas deste país. Nucci, anuncia você? Trouxe, então, para estrear... Ela que é uma pessoa que eu admiro há anos, que eu já vi, bati palma, tirei foto em muitos palcos e que hoje eu tenho o prazer de chamar de amiga, uma braba de vendas B2B, que é a Renata Centurion. Ela é incrível, gente. Vocês vão ver o quanto que ela traz de profundidade, de conexão para a gente trabalhar a meta como uma arquitetura de receita. E é isso que vocês vão ver no papo a seguir. Vem aí. É isso aí, então... Depois da vinheta é com a Nucci, mas eu também vou estar de volta. Até mais, gente! Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio da segunda temporada do Bora Bater Meta. Eu sou a Carol Nucci, nova co-host do Bora Bater Meta, convite da Carol Manciola, como vocês viram um pouquinho antes aqui. E para esse meu episódio de estreia, eu quis trazer um tema que é muito meu guia de crescimento, com uma convidada mais do que especial. Já falo da convidada, mas primeiro eu vou introduzir o tema. Eu acho que esse tema tem tudo a ver
com o bater as metas, porque muito embora às vezes a gente corra atrás de bater o número daquele mês e cresça nas vendas naquele momento, isso não quer dizer que a operação está sustentável. Crescimento de verdade não é um destino, é um sistema. A gente precisa garantir essa base, esse fundamento ao longo da jornada do cliente de ponta a ponta. A gente veio aqui falar de Revenue Architecture, ou arquitetura de receita. Revenue Architecture é o nome chique, né? Que veio muito da Winning by Design, como um contexto, quase como trazer um olhar científico para o modelo de receita. E quem veio falar aqui comigo, e para ser sincera, antes de escolher o tema, eu escolhi a pessoa, é a Renata Centurion. Contando para vocês um pouco de bastidores, eu admiro a Rê há anos. Eu tava lá no palco de RD Summit, tudo quanto ela tem fotos antigas que eu tava lá batendo palma. Sempre admirei a Rê. E aí, sorte do destino que a gente se encontrou. E hoje eu tenho orgulho de chamar você de minha amiga próxima. Muito obrigada por vir aqui nessa estreia. Estou muito feliz de ter você aqui. Mas antes de eu apresentar você como essa referência que eu tenho na minha cabeça para vendas, para B2B, para modelo de receita como um todo, eu quero que você se apresente, conte para todo mundo. Aqui você veio, meu bem. Carol, primeira coisa, super obrigada pelo convite para estrear. Eu acho que vai dar... Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Na pior das hipóteses, vocês vão pegar os bastidores de um papo bom aqui, que a gente sempre tem. Não, mas eu tenho certeza que esse seu podcast vai ser sucesso absoluto, junto com a Carol Manciola. Falando um pouquinho de mim, Carol, eu comecei em vendas faz mais de 20 anos. Eu vim de um mercado completamente diferente, mercado farmacêutico veterinário. Para quem não sabe, eu sou veterinária de formação. Maravilhosa para conhecer da Rê, eu amo. E é muito legal quando você vê sistemas, né? Se você fizer um paralelo de veterinária com o que a gente faz hoje, né, em consultoria, treinamento dentro da Winning by Design, sistemas que em separado eles vão trabalhar, mas se você não olhar para o todo, ele não funciona. Então tem tudo a ver. Eu comecei trabalhando com vendas dentro do mercado veterinário, e aí depois, enfim, de 2 maternidades que eu voltei e fui demitida logo na sequência, eu saí do mercado veterinário, na verdade ele me expulsou. E foi bom pra mim, porque eu descobri um mundo que eu não conhecia, que era de vendas, e me apaixonei por esse mundo. E comecei trabalhando, na verdade, eu fiz uma empresa minha de produtos médicos. E aí, depois um amigo me indicou para começar com SaaS. Eu nem sabia o que era SaaS, imagina Software as a Service, como assim? Do que vocês estão falando? E quando eu entrei, era um aplicativo para gestão de despesas de reembolso. Que era isso que eu fazia lá no... Eu tinha que fazer, eu sofria como usuária. Falei, gente, isso vai vender que nem uma água, meu Deus do céu, isso é maravilhoso. E aí eu descobri que o meu principal concorrente era o Excel, que custava R$0. E aí, como é que você faz para trabalhar nesse mercado, trabalhar nesse meio, vender isso para as pessoas que não existia nada? Hoje tem um monte de aplicativos, né, no Brasil e no mundo. Na época só tinha um concurso nos Estados Unidos. E aí começou a minha jornada com um SaaS. E aí eu fui vender esse aplicativo, era o Expense Mob. Depois eu descobri um concorrente que estava entrando no Brasil. Fui para o Expenditor e, resumindo muito a história, eu fui treinada pelo Iaco Vanderkoy em pessoa, que era a Winning by Design estava treinando o pessoal do Expenditor. O Dan, eu tive treinamento com o Dan, tive treinamento com o Iaco, e aí eu falei, não, preciso trazer isso. Meu Deus, eu já fiz um monte de treinamento de vendas na minha vida. Isso aqui é diferente. E aí eu conversei com eles para trazer para o Brasil. Aí, resumindo muito também, tem aí participação o RD Summit, que é o meu queridinho, porque o Eric Santos foi para um evento nos Estados Unidos, viu o Iaco apresentando, e viu aquele show e falou, pô, eu quero trazer isso para o Brasil. Ele falou, tudo bem, mas desde que tenha alguém para continuar o que eu vou fazer. E aí tava eu lá, e o Edson Rigonati também me apresentou para ele, foi uma conjunção de planetas, deu tudo certo, e a gente trouxe a Winning by Design para o Brasil há 8 anos atrás. Foi aí que começou a operação. Então, a RD Station foi um dos primeiros cases da Winning by Design no Brasil. Foi. Legal. E foi um dos grandes cases de sucesso no mundo, porque foi a primeira vez que a gente treinou todas as equipes juntas ao mesmo tempo. Que é o sonho, né, gente? É o sonho. Venda, CS, a gente fez um teste, né? A gente conversou com eles, falou, se a gente fizesse o treinamento para todo mundo junto? Então, nós pegamos 400 pessoas do time, misturamos todo mundo e fizemos um treinamento igual para todo mundo junto. Então foi sensacional porque, né, o pessoal de CS colocando sapatos, o pessoal de vendas, pré-vendas, international, e depois a gente treinou 1.600 agências parceiras
online, de uma forma que ninguém tinha visto ainda, antes da pandemia. E foi sensacional. E aí, esse case de sucesso ainda hoje é compartilhado no mundo inteiro. Uau, eu não sabia que era um dos primeiros cases. Os primeiros. E hoje você é a referência da Winning by Design na América Latina, certo? Certo. E foi aí que também aprendi com você o conceito de Revenue Architecture, né? Na primeira turma que vocês fizeram aqui. E minha primeira pergunta vem muito disso. É lógico que tudo que a Winning by Design desenvolveu ao longo dos anos vem em cima de modelos científicos, de dados, em cima ao longo de toda a jornada de receita. Isso vem de todo o desenvolvimento de vocês, mas foi a primeira vez eu vi estruturado esse caminho de ponta a ponta, né? Queria conhecer um pouquinho da jornada de como, né, não sei o quanto que você sabe dos bastidores, de como foi a criação desse modelo, e desde a gente sair de um modelo de vender mais e melhor, para olhar para toda a jornada. Como que foi essa transição para você? O Iaco, ele é engenheiro, né? Então, toda essa história dos blueprints, então o primeiro livro foi Blueprints for SaaS Sales Organizations. Então, ele já tinha esse framework, ele sempre acreditou em jornada do cliente. Nunca em separar cada uma das frentes. Por quê? Porque ele foi VP de uma operação em vendas e ele via o sofrimento que era você conseguir bater meta. Sim. Porque estava todo mundo desconectado, né? Então, sempre foi um desejo dele colocar esse framework para rodar e para que todo mundo pudesse fazer isso acontecer. Então, a hora que ele colocou isso e colocou num livro esses frameworks da Winning by Design, isso foi um sucesso absoluto de vendas. Porque as pessoas falaram, cara, é isso, né? Não faz sentido aquele funil típico onde a gente tem os leads que entram, se transformam em oportunidades, eu fecho o negócio e acabou. Acabou. Fim. E depois, tudo bem, Mundo vai pro limbo. misterioso de CS produto, não sabemos. Não temos nada a ver com isso, agora você se vira. Né? E aí, essa jornada, então, se transformou na ampulheta deitada, que a gente chama no Brasil, ou gravata borboleta. Eu estava até lembrando, por que eu chamei de ampulheta e não gravata borboleta, né? Mas gravata borboleta, muito grande, né? Então, ampulheta é uma coisa mais resumida, ampulheta deitada e tudo bem. E foi um conceito que as pessoas entenderam muito, né? E começa a fazer sentido. A partir do momento que você olha, você não consegue desver. Não tem como desver. Não tem como desver. E aí, tudo faz sentido. E essa coisa da continuidade, de ser infinita, para você utilizar isso, aprendendo com o CS, para retroalimentar marketing, para trazer os clientes certos no momento certo. E hoje, a tese de Revenue Architecture, ela se baseia em 6 modelos, que também, depois que eu vi, não conseguia mais desver. E como engenheira, aquilo me dá uma paz, porque, além de tudo, faz sentido. Para mim, trazer um olhar sistêmico para algo que hoje, muitas vezes, no chute. Mesmo que você pegue um funilzinho simples, assim, né, triangular, a gente ainda chuta muita coisa, ou aquilo não condiz com a realidade. E a forma como os 6 modelos dessa tese, eles se conectam, para mim, trouxe muito mais sentido. E não é que a gente prevê tudo, mas a gente consegue trabalhar com aquilo de uma forma mais organizada, de forma mais integrada. E aí eu queria que você contasse um pouco dos 6 modelos para que mais pessoas como eu não consigam mais desver. Então, o interessante, acho que dos 3 modelos, Carol, é que a gente separa entre os modelos básicos, onde você vai fazer, né, a fundação da empresa, né? Então, o modelo de receita, o modelo de dados, o modelo matemático, e eles fazem sentido para você montar a sua operação. Uhum. Foi muito interessante. Outro dia eu estava conversando, a gente fez um evento, né, o RevOps, e aí o pessoal me perguntou, mas e se eu não usar o modelo de receita primeiro? Eu falei, tudo bem, não tem problema. Só que se você descobrir lá na frente que não, de receita é outro, né? Que não está adequado, você vai perder tudo que você fez. Então é interessante que mais pessoas conheçam, para as pessoas fazerem a base ser muito sólida. E depois eu posso até mudar os outros modelos, mas a base precisa estar correta, para daí eu poder sustentar e aí poder organizar, né? Depois o modelo de go-to-market, o modelo operacional e tá faltando me ajuda. Modelo operacional. Modelo de crescimento. Modelo de crescimento, ei! E aí, é muita emoção. E aí, quando a gente olha para eles, todos juntos, eles fazem sentido para fazer a escalabilidade da empresa.
Sim. Né? Se você olhar para os 12 passos, né, aquela curva em S que a gente fala, para o crescimento sustentável, mais escalável e muito rápido da empresa, tem empresas que não têm essa curva em S tão acentuada, mas se você consegue olhar para esses 12 passos, você consegue organizar e saber quais são os próximos passos antes de você fazer o processo ser repetível. E aí, se você organizar isso antes, a chance de você quebrar, gastar dinheiro ou perder a operação, ela é muito menor. Sim. Né? Não tem nenhuma bala de prata, antes que alguém fale, né? Gente, não tem uma coisa de bala de prata. Não gostamos de hack milagroso, 6 e 7, bala de prata. Não gostamos. O guru que vai trazer. Não. E aí é muito importante que as pessoas entendam qual é o meu modelo. Então tá bom, eu olhei para isso, deixa eu fazer alguns testes. Para onde eu vou? Faço o teste A/B para ver o que está melhor e eu comparo os meus resultados com os meus resultados anteriores. Sim. Então eu vou seguindo para olhar os meus resultados para ver se eu estou indo bem. Sim. Ou se eu estou indo mal e corrijo o percurso. Sim. Então eu acho que isso faz toda a diferença na hora que você quer escalar. Explica, assim, para quem não conhece o modelo, os modelos, né? O que seria um modelo de receita, um modelo de dados, um modelo matemático. Por que eles são a base? Porque aí o pessoal fala, putz, realmente. E para mim, por que eu tô trazendo essa pergunta? Porque muitos negócios não têm essa base. Não. Que é a base de tudo. Depois que você entende, não tem como não trabalhar isso, né? Mas quando a gente pega desde o básico de Revenue Architecture, a gente vê que muitos negócios têm oportunidade para melhorar. Então, se a gente olha o modelo de receita, né, eu preciso entender, o meu modelo, ele tá mais para a direita ou para a esquerda, olhando para aquele SaaS-o-meter, que a gente chama, né? Se a gente puder colocar depois aqui, acho que é legal. A imagem, a né? imagem, Então, onde eu tô? Eu tô num modelo que ele é hardware ou ele é software. Então, se eu olho, ele é um modelo onde eu vou pagar uma vez só, ou eu vou pagar por mês, por semestre, por ano, recorrência. E entender onde eu tô. Talvez eu não esteja nem numa ponta, nem na outra, mas eu posso estar no meio. Se eu olhar para qual modelo eu tenho, então a forma que eu vou cobrar isso, a forma que eu vou vender para o mercado, ela é completamente diferente. Então, esse é o primeiro grande modelo. E até para entender onde que tá a barganha aqui, né? Isso. A depender do negócio, a barganha tá muito mais com a gente ou muito mais com o cliente, né? Perfeito. Se eu tenho um modelo que é mais uma vez, que é uma venda com alto risco, ele tem um padrão. O modelo recorrente, baixo ticket, ele tem outro padrão. E isso também é importante na hora que eu vou contratar minha equipe de vendas. Porque se eu vendo, por exemplo, um high ticket, né? Então, sei lá, vamos imaginar qualquer produto da IBM, lá que o cara vai vender um hardware. Se você coloca alguma coisa lá, pensando em hardware, o que acontece? É uma venda muito longa, com alto risco para o comprador, então ele demora muito para tomar essa decisão. Então, as pessoas que vão estar dentro desse ciclo de venda, elas são pessoas extremamente especializadas nesse tipo de venda. Do outro lado, se eu for vender, por exemplo, um SaaS de recorrência, então, qualquer coisa que seja mensal, a recorrência, qual que é a diferença? É muito mais fácil, porque o cara vai tomar uma decisão, putz, se não der certo, eu simplesmente paro de pagar e não quero mais continuar. Então, é completamente diferente a tomada de decisão. O nível das pessoas que vão estar lá dentro, quantas pessoas vão estar decidindo, então faz completamente, é uma decisão completamente diferente. Eu preciso entender como é que isso funciona na cabeça do meu cliente. Então, tem que começar com um modelo de receita. Vamos Com agora, certeza. modelo de dados. Modelo de dados é importante que eu tenha, olhando para 3 principais métricas, né? Que o pessoal fala assim, eu tenho 45 métricas. Meu Deus, por que você tem tanto? Você consegue olhar para isso todo dia, acompanhar? E não, a verdade é que não. Então, se eu olhar para 3 dados principais, volume, taxas de conversão e tempo, essas são os 3 números mágicos que eu preciso olhar para saber... Ao longo da ampulheta. Ao longo de toda a ampulheta, de toda a jornada. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fasear toda a minha jornada, conscientização, educação, seleção, commit, que é uma outra fase. Então, na conscientização, tem um problema, como é que eu faço para resolver? Vou me educar para saber se isso faz sentido para mim. Depois, na seleção, por que eu vou comprar de você e não vou comprar da outra pessoa? Então, eu vou colocar numa balança para ver o que faz mais sentido. Na parte de commit, a pessoa fala, quero comprar. Mas ela não pagou ainda nem assinou o contrato, então ela não comprou. E essa fase, ela é extremamente delicada, porque existe muito aquela coisa, será que eu tô tomando a decisão certa? Na próxima fase, que é quando começa a abrir a ampulheta de novo, eu tenho o onboarding. Que é onde eu tenho um lugar de... Eu preciso trazer um primeiro valor muito rápido para o meu cliente para ele não desistir, né? Dar um churn de onboarding, por exemplo. Então, nesse momento, é extremamente frágil a relação. Eu comprei, o arrependimento do comprador bate na cabeça do cara. Então, é extremamente importante eu dar um primeiro valor para daí fixar esse valor na próxima fase, que é o impacto.
Impacto e adoção daquela ferramenta, daquele negócio, daquele serviço. Quando eu fiz direito, entendi adequadamente qual era o valor que eu ia entregar, expectativa versus realidade bateram, gol. Aí sim a gente vai para a fase da expansão, que é onde a gente quer chegar. Então a pessoa compra de novo, ela compra mais, indica para muita gente. Então até a gente brinca falando que a retenção é a nova aquisição. Porque quanto mais eu retenho o meu cliente, porque eu impactei, trouxe valor, essa pessoa não apenas vai comprar mais de mim, vai continuar comigo, como vai trazer novos clientes. Ela vira advogada da sua marca, ela vende para outras pessoas, e nada melhor que o referenciamento para você poder vender mais e melhor. Esse é um excelente ponto, porque a gente vem de uma escola muito sales-led, né? Orientada a vendas. Vende, mas não necessariamente vende melhor. E aí, depois, até a gente tá brincando no começo, né? Depois da venda, mistério, não sabemos. E a meta, inclusive, ela é muito orientada à aquisição. São novos logos, é a nova receita, como se o ouro fosse aqui. E é lógico, eu tô falando que agora a gente não precisa de novos clientes. Não, claro que precisamos. Mas o foco ele é desproporcional na aquisição quando o maior impacto está do outro lado. Aqui eu tenho uma promessa, aqui eu tenho uma realização e uma expansão. Como você tem atuado, como vocês trabalham junto a empresas no desenvolvimento, inclusive na consultoria para essa evolução, quais que são os desafios e os aprendizados de mudar de um modelo muito sales-led para um modelo que é mais revenue-led? É bem interessante você trazer esse ponto, Carol, porque o que acontece, né? A gente vê que muitas empresas, elas focam no vendedor. Então, não, esse vendedor aqui ou essa vendedora é a pessoa mais importante dentro da empresa, porque ela vai trazer os melhores clientes, traz o melhor vendedor de uma outra empresa, de um concorrente. Quem garante que isso vai dar certo? Né? A sua empresa é diferente, ela é única. Então, quando a gente baseia, né, tem até uma pirâmide, se a gente puder botar também a foto. Mas imagina o seguinte, eu tenho uma pirâmide invertida, que ela é baseada em pessoas de vendas. E aí depois vem as ferramentas, e aí por último vem o processo. Se eu olho para uma pirâmide como essa, ela é instável, ela é baseada em pessoas. Se a pessoa falhar, eu caí. Simplesmente parou o negócio de acontecer. Se eu olho por outro lado uma pirâmide que é baseada em processos, depois eu tenho as ferramentas e depois eu coloco as pessoas, aí sim tudo faz sentido. Então as pessoas estão suportadas tanto pelos processos quanto pelas ferramentas para darem certo. Então eu trago muita coisa para que essas pessoas possam utilizar aquele meio para fazer tudo funcionar. Então a jornada do cliente faz sentido. Parece absurdo, né? Mas muitas empresas não têm processos. Então, o processo está na cabeça do fundador, o processo não está na cabeça de ninguém, é uma bagunça, está cheio de gaps. Ai, puxa, eu perdi meu cliente aqui no meio do caminho, não sei o que aconteceu. Pois é, ninguém sabe, porque você não tem a jornada desenhada. Então, quanto mais eu desenhar esse processo, mas não está perfeito, nunca vai estar. Ele está sempre em evolução. Então, a gente precisa organizar isso para as pessoas verem e poderem entender qual é o papel dela dentro do todo. Mas elas precisam ver o todo. Então, essa jornada do cliente, eu também não posso apenas falar, Carol, você é vendedora, você só vai fazer esse pedacinho aqui. Você só vai apertar esse parafusinho. E continua. Continua por... E o que você tem um monte de apertador de parafuso, mas ninguém entendendo que a gente está construindo aqui esse todo, né? Exatamente. É por isso, e muitas vezes também, participei de um podcast com o pessoal de RH, por isso que as pessoas entram em burnout. Porque elas não percebem o seu propósito dentro da organização. Ela olha um pedacinho e fala, mas por que eu tô aqui? E por isso que você perde grandes talentos também. Porque se o cara oferecer qualquer coisa a mais, ele vai falar, sei lá o que eu tô fazendo aqui, tanto faz. Então é muito importante que a gente tenha a noção do todo, mas a equipe também. Qual é a importância dela para aquela operação escalar do jeito que a gente precisa. E como que você, dentro, né, das empresas, você fala muito de jornada, e você sabe que eu também amo jornada, evangelista de jornada. Como que esse caminho do zero alguma coisa, quando a gente pensa em conhecer o cliente, compreender esse cliente e alinhar, divulgar o conhecimento do cliente para todo mundo, porque não é a jornada de marketing, não é a jornada de venda, é a jornada do cliente, né? Como que para você deve ser feito esse processo dentro das empresas que hoje não tem processo algum? A primeira coisa é entender, porque se você tem algum cliente, melhor, porque daí você pode olhar e falar assim, conversar com o seu cliente. Por que você comprou de mim? O que você viu de proposta de valor? Qual é o valor que para você faz sentido que a gente te traz? Então, alguma coisa você está fazendo muito certo.
Porque você conquistou um cliente e ele continua com você. Aquele cliente mais antigo que você já tem há bastante tempo, por que ele continua com você? Né? Às vezes ele é seu advogado. Eu estava vindo para cá e um cliente mandou, eu pensei numa ideia, se a gente apresentasse, se a gente fizesse. E ele queria fazer uma turma de Revenue Architecture para todas as empresas que trabalham no ecossistema dele. Não tem nada a ver com seguros. E eu achei tão incrível, porque assim, vira e mexe, toda semana ele manda uma mensagem. Tive uma ideia, e se a gente fizesse isso, se a gente fizesse aquilo? São pessoas fora da casinha, que são as pessoas que estão pensando, puxa, como é que a gente cresce esse negócio? Porque ele vê muito valor para todo o ecossistema. Quem são essas pessoas no seu negócio? Traz elas para perto, pergunta para elas o que você está impactando. Dessa forma, você pode entender como que você pode voltar para o marketing, né? Então imagina que a sua ampulheta, ela é uma coisa infinita. Você pega essas pessoas e você retroalimenta marketing com ideias, com valores, com informações falando sobre isso. E aí você traz mais gente que tem fit com o que você já tem de valor. Então, outro dia eu estava dando um treinamento e a pessoa falou assim, eu perguntei, mas escuta, o que você vende? Meu produto é foda. Eu vendo tudo pra todo mundo. Parabéns. Então você não vende nada pra ninguém. Eu falo isso sempre também. E a pessoa falou, como assim? Não, mas é incrível. Eu falei, lógico, pode ser incrível. Mas tem alguns clientes, alguns mercados, que é mais fácil você vender. Alguns clientes são melhores do que outros. E tudo bem, gente. Tudo bem. Porque faz mais sentido pra eles. Então, tudo bem você querer lá na frente vender pra todo mundo, né? A torcida do Corinthians. Eu quero vender pra todo mundo. Só Enterprise. Que lindo. Né? Você e o mundo inteiro querem fazer a mesma coisa. Só que quem é mais fácil você vender? Pra quem? Você fala... Eu até faço uma brincadeira com Silvio Santos. Você lembra que ele tinha um programa? Qual é a música? Sim. Aí, maestro, qual é a música? Ele botava dó. Eu sei! Do ré, mi, fá. Meu Deus, como é que o cara sabe? uma nota, né? Por quê? Porque faz sentido. Você fala um negócio e a pessoa, é isso, eu preciso. Eu quero comprar. Esses são os seus clientes. Lembra do Silvio Santos? Gente, eu lembro do Silvio Santos. Faz todo sentido. Isso eu achei tão legal. Por quê? Porque nessa brincadeira, parece boba, mas faz todo sentido. Para quem que você fala, você só fala a ideia principal e o cara já comprou a ideia, eu quero, é isso que vai funcionar. Tem gente que é muito difícil, tem que explicar demais, né? Tem que mostrar, fazer a demonstração. Isso é mais pra frente. Quando você está começando a empresa, é muito importante que você lembre do Silvio Santos. Para você fazer qual é a música. Quem que você vai apertar dó e o cara já sabe. Né? Eu gosto muito de... Quando eu penso em definição de perfil de cliente ideal, eu gosto sempre de trazer duas variáveis. Porque o seu perfil de cliente ideal, ele está num sweet spot. Que é o perfil de cliente que tem mais a dor e para quem o seu produto faz mais sentido. Só que esse perfil de cliente também tem que gerar valor para o negócio. Porque o que acontece, o que eu já vi acontecer muitas vezes, é que a pessoa fala, minha solução é tão maravilhosa que ela serve para um monte de gente. Mas isso não quer dizer que, por tanto de gente poderia usar a sua solução, que ela de fato é para todo mundo. Porque a empresa precisa gerar valor de volta para a organização. Não adianta falar, eu adoraria comprar o seu serviço, mas olha, eu acabei de crescer, de lançar, eu não tenho nada, não tenho receita, não tenho... Fica muito difícil esse produto ser para esse perfil de clientes. Eu vi uma vez uma palestra, eu não vou falar, mas é de um dono de um atacarejo grande. E ele falou assim, olha, aqui não é lugar de gente feliz. Por que ele falou isso? E olha, faz tempo, né? Mas porque um tempo atrás, o slogan do Pão de Açúcar era lugar de gente feliz. E ele falava, aqui não é lugar de gente feliz. Aqui é lugar de gente que quer o melhor preço. E é isso quer dizer que eu vou economizar em tudo. Então, a fila vai ser longa, o lugar é feio, sabe? Só tem um ou outro tipo de produto. Se você quer mais sortimento, se você quer gente te atendendo, fazendo sugestões e o caixa rápido, você vai no Pão de Açúcar. Aqui é o preço mais baixo que você vai ter. Mas esse é o meu posicionamento. Esse é o perfil de cliente dele. E tá tudo bem. E tá certo, tem mercado aqui, mas aí. É um perfil de cliente que ele desenhou e ele modelou o negócio para isso. Perfeito. Pão de Açúcar modelou o negócio para outro perfil. E beleza, cada um tem seu mercado. Cada um no seu quadrado. Ter esse entendimento de que você chegou nesse sweet spot em que você gera o valor para o seu perfil de cliente, esse perfil de cliente gera valor para o seu negócio, é o ideal para você chegar, né, nesse perfil, né? Perfeito. E agora, uma coisa é você definir.
A outra coisa é você proliferar e alinhar esse conhecimento. Porque eu não sei você, mas eu já vi, não aqui, né? Sempre Não em aqui, nunca aqui. Não, aqui não. E nem com você, imagina. Outras empresas, né? Naquelas empresas em que no marketing define o perfil de cliente de um jeito. E o lead qualificado é de um jeito. Aí chega esse lead para vendas, uma puta bola quadrada, e aí vendas fala, meu cliente não é assim. Meu cliente é um losango. E eu vou vender para losangos. Isso aqui, ó, não serve para nada, marketing. Aí você pega, vendas, vende, aí chega na mão de CS. Fala, gente, mas pelo amor de Deus, nosso perfil de cliente é um círculo. O que vocês estão trazendo losango para cá? Nunca aqui, de novo, aqui, não aqui, outros lugares, né? Mas como lidar com essa divergência de visão, inclusive, do perfil de cliente para quem a gente deveria estar ali servindo em conjunto? É muito louco, né, Carol? Isso não deveria acontecer. Ponto 1. O mais importante que eu vejo é quando você coloca uma meta para o seu time, ela precisa ser uma meta tangível e não intangível. Porque se você coloca uma meta intangível, seu time vai tentar bater. E ele vai fazer de tudo para isso. Ele vai dar desconto. E aí ele vai dar desconto de 30, 40, 50. Enquanto você não estiver passando ali a regra, fala, não pode. O cara vai fazer loucuras. Qual é o problema? Expectativa versus realidade. Eu estava até lendo o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Estava relendo ontem, né? E tem alguns gatilhos que é muito difícil do ser humano sair fora. Um deles é preço. Né? O desconto. Você precisa comprar porque 50% de desconto. Puta, sei lá o que é, mas eu vou comprar, porque 50% de desconto. Né? Injeção na testa, não importa. A metade do dobro, com certeza. Com certeza. E aí a gente entra num lugar perigoso, que é eu vender independente de para quem. Eu vou vender para qualquer um que quiser pagar o preço que eu tenho, porque eu tenho que bater essa meta. Né? Porque é dinheiro no bolso da sua equipe de vendas. E aí, CS tem um trabalho árduo, que é eu não tenho como entregar isso. Você prometeu um negócio que é impossível de eu entregar. A gente não tem isso. E aí, a gente começa a ter as divergências entre as áreas. As brigas, né, as divergências, como é que eu faço para entregar? E o churn dos clientes. O cliente fica insatisfeito. A expectativa versus a realidade, ela é totalmente divergência, ela não acontece. E aí, a gente tem clientes muito insatisfeitos que vão meter a boca em você. Então, assim, pergunto. Né? Qual é o sentido de fazer isso? Se você vai vender pela metade, você tem que ter o dobro de clientes comprando de você. Por quê? Pra quê? Né? E aí o cara vai meter a boca em você, o seu time vai ficar totalmente satisfeito, você vai ter briga dentro da organização, não faz sentido. Então, você tem que entender aonde você quer chegar e por quê. Como é que você vai chegar lá? Se você dá um objetivo inatingível, as pessoas vão tentar fazer porque elas precisam de dinheiro, né? E aí, então, esse porquê a gente está fazendo do jeito que a gente está fazendo é muito importante da gente entender as causas e o que acontece se a gente fizer isso. Então, eu sou absolutamente contra, eu detesto desconto, eu acho que desconto ele é um desespero para vender uma coisa que você não consegue vender. Você pode até fazer um trade, que não é dar desconto por dar desconto, isso não é feira. Batata, metade do preço, o chuchu, olha o alface, tudo horroroso, descabelado, mas não tem problema. Compra aqui, minha senhora, 30% de desconto, agora 50%, agora 70%. Então, se a gente faz isso, a gente tem que entender quais são os prejuízos para a operação. Muitos líderes não estão nem aí. E é muito interessante, assim, você olhar... a gente deparou com alguns clientes que fizeram, por exemplo, coisas malucas para fazer aquisição. É o balde furado. Não, balde furado. Aí você bota o povo pra dentro, churn no primeiro mês. Churn no primeiro mês, mas o que importa é a aquisição. O que importa é que eu tô faturando. Vai dar churn de 50%. E era um churn de quase 50%. Porque a meta tá atrelada na aquisição. Ó, novo logo, nova receita. E tinha um venture capital que estava ali olhando para ver se o número estava voltando. Então, assim, é importante eu olhar para a jornada como um todo. Como ela está acontecendo. Eu não posso olhar só para um parâmetro, só para um KPI, porque ele pode ser extremamente perigoso para o meu negócio. Então, a gente não falou, mas o terceiro modelo é um modelo matemático. Eu só consigo escalar minha empresa e ter uma operação exponencial se eu estiver entendendo o que está acontecendo em toda a minha jornada. Tudo fizer sentido. Porque senão, o meu modelo ele vai diminuindo, a curva vai diminuindo, não tem mágica. Não tem bala de prata, não tem guru, coisas que caem do céu, isso não existe. Então, na quarta série tinha uma professora chamada Rosalia. Ela falava, só tem desilusão quem tem ilusão. Eu carrego comigo até hoje. Se você tem uma desilusão, cara, é bom. Se você tem uma ilusão, você vai ter uma desilusão em algum momento. Então, olhar para isso e achar que vai dar certo, não vai. Você sabe disso.
mas você quer ter aquela ilusão. Então é fundamental da gente entender o que a gente quer com cada uma das coisas. Como é que tem essas empresas exponenciais? Porque elas entraram no mercado, elas tinham um produto incrível, inovador, e não apenas um produto novo, com uma roupagem nova. Se eu tenho isso, aí eu consigo fazer uma escala, mas eu preciso olhar para o processo e antes dele se tornar repetível para ele poder ter essa curva exponencial. E como que, bom, para a gente conseguir fazer tudo isso de forma concatenada, a gente precisa fazer times que não se gostam passarem a se gostar, né? Então, tem uma guerra velada aqui, né? Então, vamos falar sobre coisas difíceis. Vamos falar polêmica, polêmica, né? polêmica. Existe essa guerra velada que é muito doido, porque ela é muito em marketing e vendas, como se CS, pobrezinho, nem existisse, sendo que CS é onde que tá o maior impacto do negócio. Mas tá aqui o povo brigando, isso aqui de lado, né? Como que você... quais são os seus principais aprendizados ou boas práticas para fazer com que esse povo trabalhe de forma conjunta e deixe essa guerra para trás? É tenso, mas eu acho que tem como fazer. A liderança tem papel fundamental nesse momento. Então, primeiro, a liderança tem que entender como é que vai fazer com que as pessoas se organizem, não apenas nos times, mas intertimes, né? Ter esse trabalho interoperante. Então, uma das coisas que eu gosto muito é, mesmo... Não tô nem aí pra briga que vocês têm, problema de vocês, nós vamos sentar e nós vamos resolver. Eu até brinco assim, a liderança vai sentar nessa mesa, nós vamos bater cabeça, a gente vai se bater, não tem problema. Vamos se estapear, mas saímos daqui com um plano para todo mundo se organizar da melhor forma possível. Porque se a liderança aqui no topo tá brigando, imagina quem tá embaixo. É só uma replicação de... E muito pior, né? Porque se o meu líder, que é a pessoa que tá, né, que eu tenho que observar, que é meu modelo, etc., tá fazendo isso, imagina, eu tô aqui embaixo, tem porradaria mesmo. E a gente vê muito isso. Então, assim, a primeira coisa é entender qual é o objetivo da companhia. Então, vamos olhar para o objetivo da companhia e alinhar entre os líderes. E os líderes têm a obrigação de passar isso e replicar e fazer com que os times se ajudem. Eu gosto muito dessa ideia do que a gente fez na RD, que funcionou muito bem, que foi o treinamento de todo mundo junto. Por quê? Porque, quer queira, quer não, eu tenho o meu objetivo em vendas, o cara de CS tem outro, o marketing tem outro. Mas se eu coloco todo mundo no mesmo objetivo e um vê o que o outro está sofrendo, o cara fala, puta, eu gosto tanto da Carol, meu. Podia ajudar ela, né? Então você vê essa empatia pelo outro, você traz a humanidade de volta. Sim. A gentileza entre as pessoas, né? A comunicação, o trabalho em equipe. Eu acho que é muito importante da pessoa ver o tanto que ela faz o outro sofrer, mesmo sem querer. Mas enquanto ela não vê, ela não sente. À medida que eu vejo e eu entendo o que os outros estão passando, eu consigo ter empatia e ajustar o meu comportamento e o meu trabalho no dia a dia para eu ajudar todo mundo do meu time. É muito legal. Eu falo que empatia, que é uma palavra que o pessoal fala que é muito abraçar a árvore, aplaudir sol e beleza. Mas o que ninguém fala é o lado difícil da empatia, que é justamente no meio de conflito. No meio de um conflito é muito difícil você partir da melhor história do outro lado, de querer sentir com a outra pessoa, de entender por o que ela passou. Então, o meu principal convite sempre para times que se degladiam é entender o lado difícil da empatia, que é, de fato, partir dessa melhor história. E o que, para mim, é um hack, aqui eu detesto o hack, mas supondo que é um hack, que é a curiosidade. Porque se você não sabe, melhor perguntar. Se você supõe, só pode ser esse filho da... Pergunta. Porque certeza, você não tem certeza, então vai perguntar, fala, me explica melhor. Eu percebi isso aqui, não sei se é isso mesmo. Mas acho que a gente tem que, temos esse objetivo em comum, eu espero que seja, pelo menos, mas deixa eu te escutar primeiro, porque, e às vezes, aquela área com quem mais você briga é a que mais você deveria escutar. Né? Mas você sabe que eu acho que foi a Brené Brown que eu vi ela falando ou foi a Mel Robbins. Brené é meu tudo, tá? Então, as duas, eu amo. E ela tava falando justamente isso, né? Ninguém acorda de manhã e fala, eu vou sacanear a Carol. Normalmente. Vou sacanear a Carol, porque, né, eu acho que tem um lado da comunicação que é extremamente importante, que é assumir que o outro não tá fazendo de propósito para te sacanear.
E se a gente assumir isso no nosso dia a dia, tudo fica melhor, porque eu vou ter curiosidade, eu vou perguntar para a pessoa, como é que eu posso te ajudar? Isso te atrapalha? Olha, e você sabe que é muito interessante, a gente faz isso dentro da Winning by Design, né? Imagina várias pessoas do mundo inteiro com culturas diferentes, trabalhando em horários diferentes, totalmente assíncrono. E eu assumi. Americano é muito direto, né? A gente Nossa, tem uma a folha- gente que floreia. Senhora. Nossa. E o europeu ainda mais. Só que o europeu né? Enfim, o que eu descobri trabalhando com vários times em vários lugares? A gente é muito parecido com o chinês, por exemplo. É muito louco. Se você falar para mim qual é o mercado dentro da Winning by Design que mais parece com o Brasil, é a China. Verdade. E, inclusive, vindo para cá, perguntei pro nosso amigo ChatGPT Ah. como essa coisa de licença maternidade, diferença salarial de homens e mulheres. A China é muito parecida com o Brasil. Uma coisa, Verdade. eu não sabia. Ah. Então, por isso, eu acho que é muito parecido mesmo. Agora, os Estados Unidos, eles são muito diferentes da gente. Então, a forma até que a gente pergunta pode ser vista de uma forma esquisita do lado de lá. A mesma coisa eles para nós. O europeu, ele já é tão direto que, assim, é impossível. Ele, pum, acabou e, tipo, né, 2 frases você já resolveu o problema. O americano com a gente, eu acho que ele pode ter mais... Então, assim, é muito importante eu ter esse ponto de vista, e as pessoas são muito diferentes, para entender o outro. A comunicação é fundamental, e que a gente assuma que a outra pessoa não está fazendo isso por nada. Ela simplesmente está... Né, mostrar curiosidade, perguntar, ir atrás da informação básica para a gente poder sair do mesmo ponto, eu acho que é fundamental. Generosidade, né? Falar que a empatia precisa ter esse lado de partir da melhor história. É difícil, por isso que lado é difícil, mas é fundamental, concordo. Um outro ponto diz respeito a processos. Até trazendo os outros 3 modelos, né? A gente falou do modelo de receita, o modelo de dados e o modelo matemático. Mas tem outras coisas que selam esse alinhamento, né? A gente falou do dado, o dado traz métrica e tal, mas a gente também fala do modelo operacional. A gente fala, né, como que você traz o olhar de processos também para selar e trazer o hábito mesmo desse alinhamento. É fundamental. Por exemplo, no modelo operacional, como é que as áreas estão interoperantes? Se a gente não tiver um framework, e aí eu tenho um esqueleto, que as pessoas não vão seguir exatamente o que está ali, mas é um esqueleto como um modelo. Para onde eu tenho que ir? Se a pessoa não tem um modelo, ela foge, ela vai fazer o dela. Então, imagina, eu e a Carol estamos trabalhando junto, e você, né, você que está aí, está trabalhando de um outro jeito, e cada um pensando de um jeito. A gente nunca vai chegar num objetivo, em lugar nenhum. Então, se eu parto de um objetivo e de um modelo, eu consigo mostrar para as pessoas para onde a gente quer ir juntos. Então, eu gosto muito do modelo SPICED, que é um framework, né? Situação, problema, impacto, evento crítico, critical event e decisão. Tanto do lado esquerdo da ampulheta, para eu fazer a parte de aquisição. Depois que eu adquiri, eu uso de novo o SPICED para reforçar e perguntar se continua sendo essa mesma estrutura depois que eu vendi. Então, quando a gente tem um mesmo modelo que é interoperante, transversal em toda a jornada, a gente vai conseguir fazer com que as pessoas se comuniquem melhor. Porque ela já sabe qual que é. Então é muito fácil. Imagina o líder de uma área de marketing, vendas e CS, os líderes, conseguindo olhar para um modelo só e conseguir fazer isso transversalmente. Todo mundo já sabe o que é, então é fácil de eu me comunicar melhor com as pessoas. Elas sabem exatamente o que é. Então eu gosto muito dessa coisa de ter os modelos para ajudar as pessoas a mostrar o que elas precisam fazer. Olha, você precisa fazer desse jeito, depois você vai fazer desse jeito, depois como é que eu conto uma história para trazer a pessoa para o nosso lado, para entender o que é um case de sucesso, como é que eu começo uma reunião, como é que eu faço o andamento da minha reunião, como é que eu demonstro um produto. Eu sou suspeita. Não, eu também gosto muito do modelo do SPICED. Para quem quiser procurar o framework, realmente, assim, para mim, não é só um framework de qualificação, mas é de gestão do impacto ao longo dessa jornada, né? Dito isso, tem 2 coisas para mim. Primeiro, eu queria que você falasse dessa conexão de Revenue Architecture com a linguagem da gestão do impacto aqui, porque não é algo com que a gente está acostumado. Bom, então responde primeiro essa, né? Vamos por partes. Então, conta um pouquinho da forma como vocês trazem o olhar de impacto aqui. Se a gente olhar para impacto, o que é impacto? É o valor percebido pelo cliente. De uma forma bem resumida, bem simples, é isso. Então, o que eu tenho de valor para o meu cliente que eu posso usar em toda a minha jornada? Começando por marketing, quando eu atraio essas pessoas, putz, que legal, isso aqui pode ser uma solução interessante. Quando eu vendo para ele, baseado no impacto, expectativa versus realidade, e quando eu entrego, né, no onboarding, trago o primeiro valor percebido pelo cliente, não adianta ser um valor que para mim é valor.
Tem que ser para você, que é minha cliente, senão não faz sentido. Sim. E como é que eu faço? Porque a retenção acontece quando esse valor faz sentido para a pessoa. E eu sou apaixonada por isso. Então, olhando para o impacto racional e emocional. O impacto racional ele vai ter muito mais sentido para pessoas que são lideranças, os caras que estão olhando para o dinheiro. Se a gente está falando de impacto emocional, eu estou falando muito mais do impacto no usuário, da ferramenta, da solução, do serviço. Sim. Então é aquela pessoa que vai economizar horas do dia dela, porque você tem uma ferramenta que é de IA que vai ajudar, sei lá, a fazer uma planilha maravilhosa em 3 segundos, né? Então essa pessoa fala, pelo amor de Deus, Carol, eu preciso que você entre aqui na minha empresa. E a hora que você entrar, ela vai fazer de tudo para você não sair. Essa é uma pessoa com impacto emocional que ela não vai deixar você embora. E ela, depois que ela mudar de empresa, muitas vezes, ela vai levar você junto. Isso acontece muito com a gente. Quando a gente fala do impacto racional, eu tenho que olhar para dinheiro. Então, é tangível. Como é que eu te ajudo a vender mais, ou, né, e ter mais faturamento, ou como é que eu te ajudo a diminuir os seus custos. Por isso que é tangível. Né? Então, eu consigo ver isso muito claramente. Quando eu falo do impacto emocional, que ele é intangível, eu preciso conquistar as pessoas e mostrar o valor para elas que muitas vezes está escondido. Mas aí eu preciso conversar e ter empatia pela pessoa para entender qual é a dor que ela tem para ela no dia a dia. Então, se eu olho para isso... E essas duas frentes são muito interessantes, porque normalmente as empresas vendem olhando apenas para o impacto racional. Mas a decisão é emocional. E aí alguém vai falar, não, mas peraí, tô assistindo aqui, eu sou uma pessoa totalmente racional. Mas, gente... Atenção, a neurociência explica. Né? Eu adoro esse tema de neurociência. Comecei a estudar e assim, é um abismo, né? Você começa a estudar. Um professor em Stanford maravilhoso que falava isso. Quem quiser pesquisar, Baiba Steve, ele sempre fala sobre isso e ele traz assim, pensamento científico demonstrando como decisões são emocionais. O racional, ele te ajuda a chegar até lá, mas o que sela a decisão é emoção. Então, primeiro a gente toma uma decisão emocional. E depois a gente busca fatos, fotos, depoimentos, para basear isso e falar, isso aqui foi racional. Então, se você não acredita, vai estudar neurociência, porque é verdade, né? É uma coisa maluca. Então, mesmo as pessoas que ditas muito racionais, elas todas têm primeiro uma decisão emocional. Então, aquela coisa de, putz, eu não sei por que eu gostei na Carol, mas tem alguma coisa nela incrível, um brilho no olhar, um cabelo sedoso, um óculos no cabelo. Hoje tá sem óculos. E aí, eu não sei o que é, mas putz. Então, você já fez a decisão que você quer comprar da Carol. Mas, e aí a gente vai buscar informações. Mas a empresa é dela, mas ela tem muita autoridade, ela tá no LinkedIn, Top Voice, nananã. E aí a gente vai buscar um monte de informação. Mas a primeira decisão, ela é sempre emocional. Então, muitas vendas que olham apenas pro lado do impacto racional, elas perdem. Porque não trazem o emocional junto. Então a gente tem sempre que trabalhar com os dois impactos juntos. Imagina uma cebola. Já tô vendo a imagem já do framework. Então, tem a cebola fechadinha. Quando eu abro essa cebola, imagina uma cebola do Outback, né? Cada uma dessas layers que estão abrindo ali das camadas, elas são uma pergunta. Que você vai abrindo para chegar no impacto que está lá dentro, racional e emocional. E quando eu vou e chego nesse coração dessa cebola, por isso que é importante fazer as perguntas do jeito certo, né? Não gastar perguntas bobas, você tem que pesquisar muito antes de começar a conversar com o seu cliente. Quanto mais perguntas você fizer para abrir, porque a pessoa não vai se abrir direto para você. Carol, quero comprar de você. Vem aí. Não, eu pago qualquer preço. Oi? Não. E aí a gente consegue abrir e aí você consegue chegar no impacto verdadeiro que está lá dentro da nossa cebolinha, que é o coração da pessoa e a parte racional dela. A segunda pergunta, que senão eu já ia esquecer, já ia mandar outra, né? A segunda pergunta, quando a gente fala de operação transversal dessa conexão, vem toda a linha de go-to-market também. Qual é a conexão de Revenue Architecture com go-to-market? Não, fundamental. Então, todos esses modelos que a gente está falando, é muito importante a gente entender que o go-to-market, o que é o go-to-market? É quando eu olho e falo, como é que é marketing, vendas e CS para cada mercado que eu vou atender. Então, se eu vou vender para Enterprise, Middle, por exemplo, e SMB, eu preciso ter um go-to-market específico para cada um deles, uma jornada, uma ampulheta para cada um deles. Porque você não vai vender da mesma forma de um mercadinho que está na sua esquina, vamos para Coca-Cola, para Votorantim, para um banco, né? Então é importante a gente entender qual é a forma, qual é o marketing que eu vou fazer? Vou fazer marketing? Qual é a forma de vender? Vai ser inside sales, um pequenininho? Qual é a forma de entregar? Quem que vai entregar? Qual é a equipe que vai fazer isso? Da mesma forma, se for vender para um mercado grande, uma enterprise, se for vender para um banco, talvez eu precise de uma equipe para vender.
não uma pessoa só. Né? E é muito importante entender que as pessoas ficam doentes, as pessoas saem da empresa, se esse cara sair da empresa, se você tiver um relacionamento só com ela, né, uma pessoa, e são grandes grupos que fazem as decisões nessas empresas maiores. Então eu preciso entender qual é a jornada desses clientes maiores e como é que vai funcionar. A mesma coisa a parte de CS. Então, mas eu não tenho uma equipe de CS para atender um cliente grande. Só lamento. Se você perder um cara. Se o seu modelo de receita é enterprise, você tem que ter um go-to-market alinhado. Alinhado. Então, eu preciso entender para quem eu vou vender, como eu vou vender e como eu vou entregar. E aí, eu preciso ter um go-to-market alinhado para cada um desses mercados. A gente até tem um framework, né, que a gente fala, que assim, até 10 milhões, o ideal é você ter um go-to-market. Mas eu quero vender para todo mundo. Calma. Força, foco e fé em um apenas mercado, porque senão você divide a sua força. Outro dia me perguntaram, mas por que só um? Eu quero vender para um monte. Ótimo, sei, mas comece com um, você não tem nenhum. Começo, criatura, né? Então assim, vai com calma. E a gente precisa dar tempo ao tempo e entender o que funciona melhor para a gente poder escalar. A partir de 50 milhões, aí sim você pode usar 3 go-to-market, porque daí você tem mais força, né? Você consegue, inclusive, fazer as estruturas da forma que elas precisam ser feitas. Sim. A gente está quase chegando ao fim. Ah. E eu quero fazer 2 perguntas antes desse fim. Porque daria pra gente se debruçar cada vez mais em Revenue Architecture, porque trabalhar dá trabalho, gente. Não é um modelo simples, mas nenhum negócio é. Então, por isso que a gente precisa de profundidade e consistência nessa integração, certo? Se fosse simples, não precisava da gente, Exatamente. Né, então, tem muito material no site da Winning by Design, muita coisa no LinkedIn da Rê, e ela vai poder contar para vocês. Mas o que também tem no LinkedIn da Rê, mas talvez não tão explicitamente, é a jornada que você tem como mulher de vendas. E eu não queria deixar de trazer isso. Eu acho a sua jornada como mulher de vendas uma super inspiradora, que vem de uma configuração de vendas até mais antiga, entre aspas, para o auge do contemporâneo. E você fez isso como mulher, ocupando esses espaços, inspirando outras para vir também até você, como você, e chegar nesse espaço também. E eu queria que você contasse um pouco dos principais aprendizados nessa jornada como mulher de vendas, justamente para incentivar outras mulheres a seguirem essa carreira que ainda segue com uma concentração masculina muito grande, e também para incentivar outros homens que deveriam poder contratar mais mulheres de vendas para essa carreira também. Tomar uma água aqui. Então, é muito interessante. Eu fui para a área de vendas, eu não fui programado, né? Mas quando eu entrei, quando eu comecei lá atrás, mais de 20 anos, depois dos 20 a gente para de contar, né, Carol? Eu comecei vendendo lá no pet shop, onde eu atendia, né, na clínica, e eu achei incrível vender, gente, é super legal isso aqui, e fazia todo sentido para mim. E aí, quando eu comecei como promotora de vendas, depois eu fui vendedora, depois eu fui gerente de distribuidora, depois eu fui gerente de território, passei por cada uma dessas fases. Então, eu acho que os aprendizados é que, assim, cada uma dessas fases tem a sua importância. E o que eu pude vivenciar é que na hora que você... Eu brinco até. Nenhum vendedor pode falar, mas é embaixo de sol e aí pega muito trânsito. Eu sei exatamente como é que é. E é muito interessante você ver que cada uma dessas fases tem os seus desafios. E você precisa passar por eles para você poder chegar, por exemplo, numa liderança. Nada melhor do que você ser líder e saber o que essas pessoas passaram. Acho que o primeiro grande aprendizado é esse. Então, quando eu fui líder, eu sabia exatamente o que eles estavam passando na hora que eles falavam para mim. Então, eu sabia se era bullshitagem, né, BS, um monte, ou se era verdadeiro. Ponto 1. Ponto 2, como mulher, eu acho que tem alguns desafios. Acho que na minha época, quando eu comecei lá atrás e vendedor fazia tudo. Né? A gente atendia o telefone, fazia entrega, fazia todo o roteiro, fazia um pouco de marketing. Não tinha tanta tecnologia assim para apoiar. Não tinha nada de tecnologia, não tinha. A gente usava, não sei se vocês conhecem, mas existia guia 4 rodas. Rodas, verdade. E a gente fazia nosso roteiro de visitas por ali. Não tinha celular, tinha bip. Então, se alguém precisava urgentemente falar que você tinha que parar, ligava no orelhão. Meu Deus. Bom, enfim. Então, assim, a tecnologia ela veio para ajudar, mas, ao mesmo tempo, ela deixa na palma da mão do seu cliente tudo, o mundo inteiro, para ele poder
contra-argumentar com você. Então é importante que você seja excelente no que você faz, excelente no que você vende e que você traga. Olhando para as mulheres, né, eu acho que é uma carreira que hoje tem muito mais mulher do que na minha época. Tem alguns desafios, eu não sei como é que tá a maternidade, eu venho conversando com algumas pessoas. Pior do que deveria estar, confesso. Mas melhor do que estava há 20 anos. Eu acho que a gente vem Sim. a passo de tartaruga, né? A gente poderia estar muito melhor do que a gente está hoje. E eu acho que a gente precisa crescer como sociedade. Homens e mulheres, né? Sim. Que eu estava te contando que uma das pessoas que fez o meu sofrimento aumentar enquanto eu estava na carreira e eu tinha filho pequeno, era uma mulher. Né? E ela fazia de questão, ela tinha que dar one-on-one, era um one-on-one, fazia feedback para todo mundo do time. Ela me deixava por último, eu morava do outro lado de São Paulo, me deixava por último para ir embora e chegar em casa às 10 horas da noite. E não pegar meus filhos acordados. Então, assim, tem de tudo, né? Eu não sei que tipo de ser humano é esse, mas eu acho que tem uma parte de humanidade muito importante. Como é que a gente cresce como sociedade, como é que a gente dá oportunidade para todo mundo? E acho que o maior aprendizado de todos não importa se você é homem, se você é mulher, não importa nada disso. Não importa se é baixo, alto, magro, preto, azul, amarelo. O mais importante é que a diversidade que a gente traz dentro da nossa equipe, ela faz toda a diferença porque os nossos clientes são diversos. E os nossos clientes sendo diversos, eles querem ouvir pessoas diversas falando com eles. E isso traz um crescimento gigantesco para o time, inclusive na hora que a gente vai vender. Faz com que a gente venda e faz com que a gente retenha essas pessoas, porque eu tenho muita gente para falar sobre vários aspectos que talvez outras equipes não tenham. Então, eu acho, assim, importante a gente crescer como sociedade, falando muito sobre mulheres, né? Essa coisa da licença maternidade, essa coisa de criar as crianças. A gente tem um mundo inteiro, né, de novas crianças que estão sendo alfabetizadas e com um tablet na mão. Outro dia eu fui num restaurante, vi os pais, todo mundo no celular, e um bebezinho com um tablet na frente, gritando na orelha. Eu não sei o que essas crianças vão se transformar. Então, a gente tem uma responsabilidade enorme de quem que a gente está criando, né? O que vai ser desse futuro dessas crianças, como é que a gente olha para isso. E eu acho que as mulheres, elas têm uma potência enorme, principalmente no lado emocional. Então, se eu olhar para a parte, entender as pessoas, é impressionante a diferença que a gente tem na hora que a gente está escutando uma pessoa. A gente se de complemente, interpretar, de entender a perspectiva do outro. E olhar para o outro, ter uma escutativa diferente. Então, a gente se complementa. Não é só homem nem só mulher. É o misto. E eu acho que é muito interessante você olhar com esse olhar de entender que, por que somos diferentes, sim, a gente é muito complementar. E se a gente fizer isso, a gente consegue entender muito melhor o nosso cliente e vender muito melhor para ele, do jeito certo. Você já deu um caminho para o fim aqui, mas eu deixo uma pergunta que herdei da Carol Macciola, que ela faz em todo fim de episódio, que eu gosto muito, que é últimas dicas, mas uma dica para bater as metas de negócios e uma dica para bater as metas da vida. Diante de tudo que a gente conversou, duas dicas seriam essas que você traria nesse fim de episódio? Ai, só duas? Eu acho que para bater as metas, né, a primeira coisa é a gente mergulhar de cabeça, conhecer muito profundamente o seu negócio. Porque quando você conhece muito, primeiro é acreditar no negócio. Não trabalhe com uma coisa que você não acredita. Então, assim, eu não sei vender uma coisa que eu não acredito. Então, se eu estou vendendo aquilo é porque eu acredito muito. A primeira coisa eu acho que é essa. E aí, para bater a meta, óbvio, elas têm que ser tangíveis, eu preciso me organizar, fazer um planejamento para eu saber quanto eu tenho que vender por dia, quanto eu tenho que vender por semana, quanto eu tenho que vender por mês e o que eu quero chegar no final do ano. Esse planejamento é extremamente importante para a gente se organizar e saber onde a gente quer chegar. Esse é o primeiro ponto. As metas da vida, aí a gente podia ficar horas conversando, né? Mas eu acho que nas metas da vida, para mim era muito importante eu ter uma família, né? Eu tinha isso muito importante. Então, para mim, foi muito importante eu ter filhos, independente do que ia acontecer com a minha parte profissional. Eu comecei esse episódio falando sobre isso, né? O mercado veterinário me tirou do mercado, porque as duas vezes que eu fui mãe, eu fui mandada embora na volta da minha licença maternidade, né? E espero que isso não aconteça mais hoje. Eu escutei outro dia isso que aconteceu com uma pessoa, assédio, enfim. Isso espero que esteja muito menor hoje em dia, mas imaginando que você não esteja numa cultura tóxica, né? E se você tiver, você tem que sair, porque não faz sentido você estar num lugar desse, porque no final das contas, a gente está trocando tempo de vida por dinheiro. Então você tem que trocar tempo de vida por alguma coisa que você acredita e que seja uma coisa que faça o crescimento de um negócio, de um país, alguma coisa que você acredita muito.
Então, metas de vida, eu acho que cada um tem a sua, mas olhar para essa meta em que você acredita, e você tem que trabalhar, para mim, você tem que trabalhar num negócio que tenha propósito, que compare-se com os seus valores de vida. Né? Não importa qual seja o seu valor, mas o seu propósito tem que bater. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque daí sim você vai ser feliz. Acho que é isso. Dinheiro nenhum vai pagar isso. Muito obrigada por estar comigo nesse primeiro episódio, primeiro de muitos. Adorei, Carol. Obrigada mesmo, Obrigada gente. pelo convite. Espero que vocês tenham gostado desse que foi o primeiro episódio da segunda temporada do Bora Bater Meta. Segundo episódio tem mais, vem aí. A gente também vai falar sobre receita, sobre vendas e bater meta dos negócios e da vida. Até lá. Tchau.